O ano era 1882. O futebol mundial era dominado pela Escócia, que a essa altura não chegava nem perto de ser o maior esporte do planeta. Contudo, a CBF inglesa, a Football Association, estava queimando seus neurônios para desbancar os escoceses, pois era inadmissível o país onde supostamente foi criado o futebol não fosse o país com o melhor futebol do mundo. Então, determinados a acabar com essa hegemonia escocesa, no dia 16 de dezembro de 1882, o subsecretário Nicholas Lane Jackson fundou um novo clube de futebol, o Corinthians Amateur Football Club. Este novo clube, já em seus pequenos amistosos, já demonstrava sua força, se tornando rapidamente o time mais forte de todo o Reino Unido. A superioridade do Corinthians sobre os outros clubes da época era tanta que a seleção inglesa foi formada apenas por jogadores do Corinthians para disputar 2 jogos contra a seleção do país de Gales, em 1894 e 1895. E nunca mais nenhum outro time conseguiu realizar tal feito. Com pouco mais de uma década de existência, o Corinthians já havia se tornado um gigante no futebol mundial. Apesar do imenso sucesso, o novo clube londrino recusou-se a se profissionalizar como outros clubes da época estavam fazendo. Ironicamente, esse processo de profissionalização teve seu início graças a Nicholas Lane Jackson, o antigo fundador do Corinthians. Essa decisão colocou o clube para fora das grandes ligas inglesas da época, como a Copa da Inglaterra e a Football League, que viriam se tornar as atuais Fair Cup e Premier League, respectivamente. O motivo dessa tal obsessão pelo amadorismo está explícito no nome do time, que traduzido do inglês significa Coríntio, ou seja, o natural da cidade de Coríntio, cidade da Grécia Antiga famosa pelo incentivo ao esporte amador. Com este orgulho estampado no peito, o Corinthians filiou-se à Associação Amadora de Futebol da Inglaterra no ano de 1907, e isso fez com que o clube fosse proibido de disputar partidas contra clubes profissionais, e esta época já estava se tornando um modelo hegemônico de agremiação esportiva. Sendo assim, o Corinthians decidiu excursionar fora do Reino Unido. O principal objetivo do Corinthians era disseminar o futebol pelo mundo, e eles foram muito bem sucedidos nisso. A popularidade do Corinthians era tão grande que em uma excursão pela Suécia no ano de 1904, as equipes locais criaram um torneio chamado Copa Corinthians, em comemoração à passagem do clube por aquele país. Porém, o seu maior feito seria realizado aqui, na América do Sul. Em 21 de agosto de 1910, o Corinthians desembarcava no Rio de Janeiro para um amistoso contra o Fluminense. E a partir deste amistoso, os ingleses mostrariam ao Brasil o motivo de serem considerados gigantes no futebol mundial. O Corinthians goleou o Fluminense por 10-1. Esta vitória fez com que o tricolor pedisse uma revanche de 2 jogos, só que desta vez não seria apenas o Fluminense que iria jogar. Uma verdadeira seleção carioca foi formada com jogadores do Fluminense e do Botafogo. Porém, mesmo com esses reforços, o Corinthians massacrou os cariocas por 8-1 no primeiro jogo e por 5-2 no segundo jogo. Não satisfeitos, os ingleses partiram para São Paulo já com status de superestrelas para jogar mais 3 amistosos contra os times mais poderosos da capital paulista. Os clubes paulistas eram conhecidos como o Trio de Ferro. A Associação Atlética das Palmeiras era atual campeão do Campeonato Paulista. Paulistano já tinha 2 títulos estaduais e o São Paulo Athletic era o maior campeão paulista com 3 campeonatos estaduais. No dia 31 de agosto, os ingleses conquistaram mais uma vitória em São Tupiniquim, vencendo o Palmeiras por 2-0 e terminaram sua jornada na América do Sul, goleando o paulistano por 5-0 e em seguida o São Paulo por 8-2.
Mas antes mesmo dessas duas últimas vitórias, um grupo de 5 operários maravilhados com o futebol dos ingleses se reuniram na esquina das ruas José Paulino e Rua Cônego Martins, no bairro Bom Retiro, aproximadamente às 8h30 da noite. Sobre a luz de um lampião, foi lá que um novo clube de futebol acabará de nascer. Um time que foi inspirado no Corinthians FC, o time que seria do povo e o povo que faria o time, que seria de tradições e glórias a mil, que figuraria entre os primeiros, o clube mais brasileiro. O Esporte Clube Corinthians Paulista nasceu há 112 anos atrás, no dia 1º de setembro.